Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo feminino. E para tratar desse tema, trouxemos aqui a Tânia Marcelino, especialista em decoração de casamento, transformando seus sonhos em memórias inesquecíveis. Seja muito bem-vinda, Tânia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É muito legal estar participando aqui com vocês. Muito bacana. E vamos falar de algo muito importante hoje, né, Tony? Que é um momento especial de um casal, da pessoa que está realizando um sonho. Então, essa parte de decoração, ela é incrível. Ela transforma um ambiente, né? Eu acompanho muito isso e vejo o ambiente ali que é transformado. Por exemplo, um casamento ao ar livre. Pô, só tem uma árvore. Aí a decoração vem, fica fantástico. Uma igreja, a mesma coisa. Sim. Então, eu venho dessas vivências de casamento que você fala que, cara, como que a pessoa teve essa ideia? Tipo, era um monte de banco numa igreja, olha o que foi construído, né? Então, é muito legal, vai ser muito legal. Eu falo que a decoração, ela fala do casal, né? Uhum. Então, ela precisa traduzir o casal. Então, quando você olha a decoração, ela precisa falar deles. Então, essa é a importância da decoração do casamento para mim. Então, ela precisa contar a história deles, ela precisa ter o estilo e o gosto deles. Não é sobre a Tânia que está ali montando, não é sobre o time Tânia Design e Eventos, mas é sobre aquele casal. Então, a gente precisa entender o gosto, o desejo, o estilo, o que eles querem para trazer isso do imaginário para o real. Então, é bem bacana por conta disso. E quando a gente consegue trazer da imaginação de cada casal, trazer o estilo deles para a decoração deles ali, para nós é como se a gente marcasse o golaço, assim, né? Cara, que legal. Mas vamos falar muito sobre isso, né? Tony Neves, especialista em pessoas, em vendas, em gestão de negócios, comunicação. Seja bem-vindo, irmão. A casa é sua. Ô, Ismael, muito bom. Tânia, seja bem-vinda. Obrigada. Que legal. Gente, é muito bom estar aqui todas as vezes. Cada episódio, uma novidade. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. A Tânia, que é uma especialista, né? Em designer, em preparação, em decoração, ela vai falar sobre isso. E quando nós falamos do nosso propósito, que é a conexão, nós temos uma pessoa que ela é fundamental para a conexão. Sim. Ali nasce a conexão para dar continuidade, para realmente consolidar tudo isso sendo num casamento, né? Perfeito. Parabéns. Eu falo muito sobre isso. Eu falo que precisa existir uma conexão entre o meu cliente e o meu serviço e a minha pessoa. E a confiança, né? Exato. Porque realmente é algo que está nascendo ali com uma confiança muito grande para algo que vai ser perpetuado pro casal que vem sonhando há muito tempo. Parabéns. Não tem como voltar atrás. Então, é ao vivo e a cores, né? Então, precisa acontecer tudo ali. Então, eles precisam confiar mesmo. Eu falo que é diferente de qualquer outro tipo de trabalho. Quando trabalhar com eventos, trabalhar principalmente com casamentos. Porque aquele dia não vai ter uma repetição. Não tem como editar, né? Não tem como voltar. É aquilo. Então, tem que acontecer ali ao vivo. Perfeitamente. Né? E não quer dizer que não vai ter problemas, né? Não, vai acontecer, vai ter que improvisar e vai ter... Exato. Eu falo que eu identifico muito bem, que eu por um período, eu atuei nesse segmento. Você também foi esse tipo de esse profissional, Tony? Meu Deus, cara. Na realidade... Quantos anos? Pois é. 130, acho. Quando eu tinha 15 anos, agora eu tenho 18. Na realidade, eu trabalhava com a Antonier Decorações e ela fazia muito bem isso. E quantas vezes eu presenciei Antonier Decorações? Existe ainda? Existe, é lá do lado de São José dos Pinhais, aquela região ali. Antonier Decorações, olha o Tony resgatando o passado aí. Nossa, trabalhei tempo. Na verdade, eu trabalhava com o John Pierre, falecido John Pierre. Uhum. E trabalhei com ele, depois fiquei com ela um período dando suporte nos negócios do John Pierre. Uhum. Que legal. E é muito legal porque, assim, quantas coisas nós precisamos resolver de bate-pronto. E acontece, mas você não tem noção, nos bastidores. Caraca, eu fico resolver coisas assim. Eu falo que, cara, você que contrata esse serviço e que tem um profissional igual a Tânia e a equipe dela
atende a sua empresa, o seu sonho, também valorize, gente. Porque assim, eu sei o quanto vocês fazem milagre nos bastidores, né? As coisas têm que acontecer e a gente tem que dar um jeito, né? E tem que fazer para que tudo saia conforme o sonho deles, conforme eles imaginaram. E eles nem ficam sabendo. Eu acho incrível isso, quer dizer, eu acho incrível, Ismael, que sabendo. sai perfeito. É Sim. incrível que, claro, aí nós estamos falando daí de um profissional que já tá, né, que nem vocês já fazem esse trabalho, a gente pode ver pela comunicação digital de vocês, que realmente dá para ver que a entrega é plena, né? Perfeita. Sim, obrigada. Show. Que legal. Eu falo que para trabalhar com eventos você precisa ter um pensamento muito acelerado, Dinâmico, assim, né? dinâmico, porque não é qualquer pessoa que consegue se adaptar. Uhum. Porque tem coisas que acontecem na pré-montagem ali que durante ali o evento, se a pessoa não tem essa expertise, ela não vai conseguir ou vai paralisar. Né? Então tem que ser a toque de caixa, assim. Né? Exatamente. Mas assim, vamos lá. Eu gostaria de saber por que tu decidiu empreender? Qual foi o desafio? Qual foi a motivação de empreender e quando que tu começa a empreender? Então, na verdade, eu nunca gostei de trabalhar, tipo assim, fechada dentro de uma sala ou ter que prestar contas para alguém. Então, a partir daí, eu começo a trabalhar Por conta. Por conta. Por conta própria. Não é? E até hoje eu não gosto de prestar conta para ninguém. Mas hoje a diferença é que eu tenho que prestar conta para mim mesmo, né? É verdade. Né? Tem que Então, chegar essas informações. eu sempre quis trabalhar para mim, né? E Era claro essa visão. Era claro, eu nunca gostei de trabalhar para ninguém. No entanto que eu conseguia outros trabalhos, de recepcionista, disso, daquilo, e não dava certo. Né? Eu não conseguia ficar. Não ficava. Não ficava. Eu falei, não, eu tenho que começar a trabalhar para mim. E daí foi quando eu comecei a trabalhar, comecei assim, bem despretensiosa, a fazer arranjos artificiais, né? Eu fazia alguns arranjos artificiais, aí não gostei mais, aí eu comecei a fazer... fui trabalhar numa loja que vendia artesanato, porque eu gosto muito da parte artística, né? E de lá eu comecei a trabalhar de graça praticamente. Era de graça, na verdade. Eu pagava para trabalhar. Eu pagava ônibus, pagava a minha refeição para aprender as técnicas. Comecei a aprender ali. Eu tava fazendo investimento ali, né? Na verdade, eu nem entendia como que era, se era isso mesmo, né? Se era um investimento. Eu queria só aprender. Você iria aprender. Aí aprendi, e daí um dos fornecedores de tinta gostou muito do meu trabalho, me chamou para ser representante deles. E daí eu comecei indo, trabalhando assim, fazendo as telas, pintura em caixinha e tal. Daí trabalhei durante muito tempo assim, cansei também. Daí eu não tinha nenhum contrato fixo. Não era aquela pintura de tela que tinha um quadrinho, assim? Tipo decopagem, textura, pintura em tela, pintura em tecido. Então, eu fui contratada pela essa empresa para desenvolver as técnicas, né? Então, eles me davam os materiais, eu tinha que desenvolver o que a gente ia fazer com aquilo, o que dava para fazer com aquilo. E daí eu saía pelo Paraná todo, dando curso. Né? Então, isso foi bem bacana também, que eu falei, nossa, me deu um expertise bem grande. E eu entendi que eu não queria ficar mais presa em lugar nenhum também. Eu tive um momento na minha formação escolar que as pessoas iam na sala e eles vendiam curso de pintura. E você ganhava os materiais, ganhava os quadrinhos para pintar e tal. Nossa, cara, foi uma febre no colégio. E eu lembro que não era um investimento alto, mas para a condição que a gente tinha, não dava para fazer. Né? E aí eu cheguei em casa e falei, eu quero fazer isso aí, porque todo mundo da sala vai fazer e tal. E minha mãe não era não é a pessoa que fala, você não é todo mundo. Ela fala, cara, ela fala assim, vai fazer sentido, é bom, vai ser bom. O investimento vai valer a pena? Vai. Só que assim, você vai ter que abrir mão de tal coisa. Vamos negociar. Você abre mão de tal coisa aqui... Consegue fazer ali. E a gente faz aqui, não dá pra fazer tudo. Ou você vai trabalhar final de semana. Você vai achar algo pra fazer final de semana e vai trabalhar final de semana. Então tem as duas opções. Falei, de prontidão eu vou abrir mão disso. Mas se eu conseguir trabalhar final de semana em alguma coisa... Eu trabalho e consigo as duas coisas, né? Porque trabalhar nunca foi problema, né? Aí fiz o curso. Cara,
achei fantástico, né? Através da pintura, desenho ali, você desenhar, você construir um desenho você, né? Então, para mim aquilo foi fantástico, valeu cada centavo, né? Valeu cada centavo do investimento. E chegou o final de semana, meu cunhado precisava de um servente de pedreiro, né? Tava lá o pagamento. E não tinha... Hoje, eu brinco que hoje o servente de pedreiro trabalha tranquilo. Porque hoje tem tranquilo, né, de certa forma, né? Deixar claro. O que é tranquilo. Tranquilo em relação ao passado, né? Não que é um trabalho... É um trabalho digno e difícil. Mas em relação ao passado, em relação ao que a gente enfrentava, era... Você lembra dessa época? Que era mexer massa na enxada. Eu não sou dessa época. Um pouco depois? Que você fazia com enxada. Não tinha betorneira. Sim. Hoje você joga as coisas na betorneira, a betorneira detalhe, mexe. Não é nem aquela enxada que tem um furo no meio. Não, isso é enxada comum. Que hoje ainda tem uma que você puxa isso, assim, né? Tá. Tem uma enxada que você consegue pra mexer massa, né? Quando eu tô falando para vocês, né? E aí tava ali a pesado, enxada difícil, né? Era aquela de capirroça mesmo, né? Cabo pesado, enfim. E era o dia todo. Né? O dia todo. E dava metade do que eu investi na pintura. Então eu trabalhei o final de semana para conseguir cumprir essa... Fazer o curso. Fazer o curso, né? Mas para mim foi muito bom. Porque eu consegui um aprendizado novo. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de aprender. Então quando você trouxe essa conversa, me veio à memória esse registro que tinha ficado no passado, em 2000 e pouco, 2000 e alguma coisa. Eu tava fazendo curso, acho que na 5ª, 6ª série, se eu não me engano. Faz tempo isso, hein? Faz tempinho. O cabelo já tá branqueando, né, Tony? Já, a barba já tá aparecendo uns fios brancos, né? Então, o tempo passa, mas o que fica pra gente são as memórias. Né? As memórias, né? E é o que a gente traz pro dia de hoje. Sim. Por exemplo, o trabalho que tu faz, o que fica? Né? Memória. As memórias. É a memória. É a memória por exemplo, pra mulher, né? É o sonho da vida dela, é aquele dia, é o dia mais importante. Exato. Né? Pode ser pro homem também, mas nem em todos os casos. Porque o homem não é muito observador. Apesar que tá mudando isso, né? Não observa muito observa isso. Sim, bastante. O homem tá mais detalhista na questão dessa realização, né? Exato. Eu acho assim... Então eu tô falando por mim. Tá? Eu acho assim, até pela performance deixar do comportamento hoje, que as mulheres são mais independentes, as mulheres estão nessa vibe, nem quero mais me casar, mas os homens estão muito cuidadosos e buscando resgatar isso aí. Faz sentido, não? Faz todo sentido. Eu tive um casamento há uns 2 semanas atrás, que quem organizou todo o casamento junto com a cerimonial e quem falava comigo só da parte de decoração foi totalmente noivo. Todo o tempo o meu contato foi com o noivo. Caraca. As reuniões a noiva participava, sim, mas o noivo que era muito detalhista. Ele que queria os tons, tudo. Ele que falava comigo. Ela só entrou em contato comigo no particular depois para falar do buquê que a gente tinha combinado. Mas o restante era o noivo. Mas há um tempo atrás você achava super estranho se o noivo entrasse em contato com você. Agora não, já tá mais normal. Ô, Tânia, vê se faz sentido isso. Cara, eu achava muito legal. Eu sempre fui um grande observador. Quando o John Pierre fazia a primeira reunião com o casal de noivos. Ele chegava, o jeito dele, falecido em memória, mas eu lembro muito bem disso. Ele sentava assim, olhava pro casal e falava assim: me fale o que vocês querem. Como que nós vamos construir esse casamento? Cara, e ali começava as anotações. E é incrível que não termina ali, né? Não. Os noivos vão para casa, dormem, acordam com outra coisa, outros compromissos para fazer, né? Vê alguma coisa na internet e fala: não, agora eu quero mudar isso aqui. E vem um desafio, né, Tânia? Vê se você concorda comigo. Porque assim, tudo bem que você tem um acervo de decoração, né? Dá para improvisar muita coisa, vocês improvisam muita coisa, sim. Mas de repente vocês vêm com a ideia mirabolante daí. Aí a gente coloca em ação, muitas vezes, quando dá, né? A gente... Coloca, empresta, corre atrás, busca... A gente vai conversar muita coisa a gente vai criar, às vezes a gente tem que criar coisas, né? Eu gosto muito dessa parte criativa. Poxa, então, eu ia falar que isso faz uma diferença, né? Faz uma diferença muito grande. Então, quando os noivos me dão liberdade para criar ali, eu entendendo o perfil deles, eu consigo criar a decoração que fale deles, né? Então, eu fiz
um casamento, a história de casamento é o que mais tem, né? Eu trabalho com casamentos há 15 anos. 15 anos já? 15 anos já. Uhum. Eu ia perguntar isso aqui, ó. 15 anos. 15 anos eu trabalho com Uma casamentos. década e meia. E eu fiz um casamento esses tempo atrás, foi o ano passado, se eu não me engano, que os noivos não moram no Brasil, eles são a noiva, os dois são brasileiros, mas moram em Nova York, e eles tinham muitas referências, porque hoje em dia tem muita facilidade, né? Acesso, tem né? o Pinterest, tem Instagram, tem várias coisas aí, e eles vieram com uma mente muito moderna, né? Eles não moram em Nova York, então eles têm uma mente muito moderna, e eles vieram com várias referências. E foi bem bacana traduzir eles através da decoração, mas a gente precisou criar coisas, tipo, a gente criou uma decoração que a gente foi buscar pedra, né? Tipo, meu marido foi buscar pedra e daí ele precisou furar as pedras para a gente construir o que eu queria, para que transformar as referências, e mandei algumas referências também para ela, para que ela entendesse o que eu estava falando, porque eu estava criando do zero, né, as coisas conforme a gente foi conversando. Então isso é bem bacana, essa parte criativa é bem legal. Então às vezes eles vêm com alguns desafios, a gente aceita e procura transformar aquilo. Algumas coisas a gente fala, isso não vai dar, né, isso a gente vai precisar adaptar, né, e vai com conversa, vai se alinhando ali para que fique mais Eu acho bacana real. que do nada eles transformam um ambiente que fica um espetáculo, né? É o que eu estava te falando. E essa questão trava a tua pergunta aí, que senão eu vou esquecer da minha. Como que faz quando você tem uma programação, por exemplo, num casamento em ar livre, Ixi. que tá aquele solzão bonito, aí de repente vira e vem água. Como que consegue mudar isso para, por exemplo, às vezes vai para um espaço fechado, espera a chuva passar, como conter essa ansiedade assim? Bom, já aconteceu isso contigo? Com certeza já Nossa, aconteceu. muitas 15 anos. Muitas vezes. O tempo é imprevisível, né? Uhum. Então a gente não tem como controlar. A gente sempre fala isso. Quando é casamento ao ar livre, a maioria dos meus casamentos, 98% dos meus casamentos são ao ar livre. Né? Então, 98% ao ar livre? Então a gente tem casamentos em igreja, mas a maioria é ao ar livre. Né? Então a gente precisa ter um plano B, um plano C, né? Às vezes até um plano D. Olha só. Aí junta todo o time ali, tanto o meu time como o time de cerimonial e do espaço. Todo mundo trabalha junto, né? Trabalha é muito legal isso. Mas a gente gosta sempre de planejar antes, né? Tipo, vamos conversar com a noiva para alocar a tenda, se não tem um plano B no espaço. Mas já aconteceu, tipo, esses dias mesmo. A gente aconteceu de os noivos não quiseram alocar tenda. A gente já tinha montado a cerimônia e a gente fica, né? Então a gente fica eu com mais um, fica eu, meu esposo, fica eu e mais o meu esposo e mais um assistente. Nesse dia a gente ficou porque o tempo tava estranho, então a gente também não deixa assim, né? A gente tem esse diferencial. Então a gente monta a decoração, a gente espera ali, conversa com a cerimonial, com o produtor responsável, se tá tudo ok, se ela quer que espere um pouquinho. E normalmente a gente fica esperando, porque eu gosto de entregar 100%. Então, isso é uma realidade nossa. Então a gente ficou lá e começou a chover. E daí juntou todo mundo, não tava uma chuvona, mas juntou todo mundo e foi levar tudo pro plano B. Tinha um plano B, Que né? legal. Aí a gente foi e recolocou tudo no plano B. E ficou lindo. O plano B normalmente fica muito bonito também, né? Ficou bem bonito. Os noivos ficaram bem felizes. Desse casamento saiu um outro contrato para um casamento que eu faço agora em agosto. Que isso é fundamental, né? Sim. O que acontece no casamento anterior, se for positivo, vai. Se for negativo, também. Também porque o negativo também é pro teu crescimento, né? Pro meu crescimento. A gente precisa ter isso, precisa entender isso também, né? Porque se for só positivo, Sim. como que a gente vai melhorar? E é natural, né? Eu tenho uma chamadinha ali no seu Instagram que eu achei muito interessante. Diz assim, ó. A arte / arco divo. Arte. A arte, né? E tem um arco
arco ogival. Você colocou lá, é digno de ser postado no Pinterest. Isso, exato. Quem que é? Você lembra dos noivos? Como é que foi essa história? Ixi, eu não sei qual que foi. É um arco que ele é todo verde, assim. Com branco? Tem o ficou... lago no fundo? Isso. Ficou incrível. Eu só lembro o nome. Essa é a Juana e o Fernando. Eu não lembro o nome do noivo agora. Deixa eu ver se eu acho que eu queria muito que você falasse sobre isso aqui, porque eu achei... Tony, são 15 anos de casamento, Tony. A memória tem que ter um HD externo. Esse é da Juana, que foi lá no CTB, no Clube Santa Mônica, né? Foi em junho de 2023, se não me engano, 2024. Olha, eu tô olhando aqui, mas, né? É 2023. Foi 2023. Ai, gente, eu queria achar, porque eu achei incrível aquela... A Juana. Eu não lembro o nome do noivo agora, só lembro o nome dela, que ela é ginecologista e tal. Como nesse caso, eu tive muito contato com ela, né? Com ele bem pouco. E o nome diferente, gravei Juana. ali. Esse casamento foi muito lindo, assim. Foi um dos casamentos que tem uma foto que está até com destaque lá, que viralizou, que é a mesa de doce deles, que a gente montou para eles, né? Que legal. Então, toda essa parte de... Achei. Achou, garoto? Achei. Esse aqui, ó. Entendi. Gente, olha que coisa mais linda. Você podia ter ido nos curtidos, né? Não, esse faz tempo. Esse daí faz muito tempo. Ismael, olha isso aqui, Ismael. Que maravilha. Esse daí faz muito tempo. Esse daí é da Aline. Não lembro o nome do... Não sei se é Jonathan. Acho que é Aline Jonathan. Esse daí é lá em Colombo, no Hotel Bolse. Noiva 2019. 2019. Eu ainda tô lembrando o nome. Nossa, cara, que legal. Vamos ver se tem algum comentário dos noivos aqui. Indo trabalho. Aqui, ó. Aline, realizou meu sonho. Melhor, sem dúvida. Sim, nessa época eu ainda fazia o cerimonial também. Fiz o cerimonial dela e a decoração. Agora, como a gente é stalker, né? Daí a gente vai ver se aparece o nome do... Do noivo? Não tem. Não lembro se eu coloquei. Não, do nome dele não. Eu Não, fui stalkear ela pra ver se tava... Aqui, ó. Ah, não. Mãe do João Gabriel Oficial. Show de bola. Jonathan. Aline e Jonathan. Viu, cara? A memória tá boa, 2019. Parabéns, Aline Jonathan, cara. Show. Que legal. Eu imagino assim, ó, a satisfação, né? Deles até hoje, continuar vendo isso aqui, o que criou de memória, né? Sim, então, sim. Isso é maravilhoso. Eu lembro, até gostaria de contar essa história, que foi depois todo esse trabalho meu aí como ministrando curso, desenvolvendo técnica e tal, e daí eu fui fazer o design de interiores. E antes, um pouquinho de eu finalizar, quando eu iniciei design de interiores, que eu sou formada em design de interiores, a filha de uma amiga minha fez 15 anos. E a gente fez a festa dela, a gente fez a decoração dela sem saber nada direito, assim. Né? Eu trabalhava fazendo a decoração na igreja, fazia também. E fiz os 15 anos dela. Aí quando eu estava finalizando o meu curso de design de interiores, ela casou. A mesma menina. Eu falei, eu pedi, né? Falei, deixa que eu faço a decoração da Carol, né? Carol é o nome dela. Daí a mãe dela ficou pensando, dela, Tânia... Falei, eu não tenho experiência, mas eu tenho bastante vontade, né? E, enfim. Aí ela foi ver os orçamentos, estava muito caro. Falei, você compra o material, eu faço. Aí ela comprou o material e a gente fez a decoração dela. Ficou bem legal. A Carol e o... Como é que é o nome dele? Eu não lembro. Bruno. A Carol e o Bruno. Esse é o primeiro. É o primeiro casal. Olha aí. Primeiro casal. Primeiro não esquece, né? Primeiro casal, não esqueço. E eu sigo eles, né? Então eu também fico olhando. Eles têm 2 filhos hoje, né? Estão juntos, graças a Deus. E a gente se fala de vez em quando porque eles continuam sendo amigos, por mais que a vida afastou a gente não se vê tanto, mas eles continuam sendo meus amigos. Então eles fizeram foi o primeiro casamento que eu fiz. E o primeiro desafio que eu fiz foi a questão do buquê dela, que ela queria um buquê redondo. O buquê redondo é um dos buquês mais difíceis de fazer. E fiz, não ficou o melhor, né? Não ficou perfeito quando eu tinha experiência. Depois disso, eu fui fazer curso, né? Daí eu fui fazer curso de design floral, fui me aperfeiçoar. E no final das contas, eu finalizei o curso de design de interiores e nem cheguei a atuar na área. Fiz alguns projetos pequenos, mas eu trago esse conhecimento, como eu trago o conhecimento dos arranjos artificiais, como eu trago o conhecimento de paleta de cores, de tinta, de tudo isso dos outros cursos, para dentro da minha empresa hoje, né? Ou seja, decoração de casamentos. Falando de empreendedorismo, uma ideia surgiu de uma necessidade. Exato. E você construiu uma empresa hoje com mais de 15 anos, porque estava disposta, né? Sim. E normalmente as pessoas falam, vou empreender em quê? O que você sabe fazer?
Pois é. O que você gosta? E de repente nem é total o que você gosta no início, mas o que tu sabe fazer? O que Vai precisa ser empreender feito. no que você sabe fazer. Sim. Não vai inventar roda. Uhum. Roda já foi feita. No seu caso, tinha algo, uma necessidade, uma demanda ali. Não, eu acho que eu consigo fazer. E aí coloca a cara e vai em frente. Sim. E desenvolve. E aí aprende aí. Beleza, deu certo o primeiro, bacana. Fiz mais dois, mais Legal. um, mais Vou dois. fazer mais um, vou fazer mais dois, vou me Fiz especializar. alguns casamentos de graça, hein? Aí começa com isso que as pessoas não entendem. Pois é. Quando você está começando, seja palestrante, né, Tony? Seja, Isso acontece muito no segmento de palestrante? O projeto que você está desenvolvendo, professor, tem que entregar. Tem que entregar conteúdo, tem que... E a gente precisa pegar bagagem, né? Ter experiência. Né? E para você ter essa confiança também em vender o teu trabalho, você precisa ter essa experiência, precisa ter essa confiança, né? Então, eu fiz alguns casamentos de graça até falar, não, agora tá bom. Agora já consigo já consigo rentabilizar isso, né? Né? E transformar isso num negócio, né? Sim. Então, sim. Hoje você tem um time, né, que te ajuda, você falou do seu esposo, que foi lá buscar as pedras, que entra junto no sonho, né? Que automaticamente sobra pro marido, né? Sobra pro marido buscar, né? Então... O Marco que se vire. O Marco que se entenda. Marcos, precisa buscar uma pedra vermelha. Onde que vai achar uma pedra vermelha? Não, eu vou junto, mas eu vou junto com ele, né? Uhum, ele já fala, qual que é a pedra que você quer, né? Tipo, eu sei que se eu trouxer qualquer pedra não vai ser. Então, como que é a pedra? Aí eu vou com eles, fico lá escolhendo as pedras. E ele vai catando, né? E ele não se desfaz dessas pedras, porque ele fala, uma hora essa mulher vai usar essas pedras, se eu jogar fora, eu tenho que ir lá buscar de novo. Uma hora vai fazer ela falta. Tá lá guardada. Então, tem que guardar tudo, né? Tem que guardar. Às vezes a gente joga uma coisa ou outra e depois faz falta. Ou, por exemplo, caiu de... Não se usa mais determinada coisa. Por exemplo, se for ferro, né? Se for ferro, madeira, você consegue reutilizar. Se for vidro, não. Se for alguma coisa de plástico, não, né? Então, mas tipo, estruturas de ferro que a gente tinha antes, que se usava há 10 anos atrás, não se usa mais. Mas a gente consegue readaptar para usar hoje. Então, a gente consegue dar esse... E alguns já aconteceu, artesão, né? Resolve muito, isso, né? E já aconteceu algum caso contigo falando desse tempo, coisas que era do passado, de ter pessoas que queriam fazer um casamento tematizado em alguma coisa do passado, em anos 50, enfim, já aconteceu ou não ainda? Dos reis, dos magos, das pirâmides. Tipo, alguma coisa assim, eu quero fazer anos 50, como que eram as coisas lá, carros antigos, essas coisas. Já. Não é mais temático, assim, os casamentos, né? Mais temáticos, tipo Harry Potter. Harry Potter, queríamos as luzes, as velas flutuantes. Nossa. Tal. O que você achou mais inusitante, assim, você como profissional? Boa pergunta. O que eu achei mais inusitante... Você falou assim, caraca, será que eu vou conseguir fazer o quê? Isso? Imagina algum... Não me lembro agora, mas eu não sei se o mais inusitante, mas... O que mais te marcou, então? Vamos lá. Esse das pedras foi um que eu gostei muito. Mais marcou. Porque das pedras... O que acontece? A hora que o pessoal olhava a mesa, na mesa tinha pedra também, né? Então, eles falavam, meu Deus, isso daqui tá muito chique. Isso aqui tá um luxo. Eu falei, gente, é pedra. Né? Mas é que a forma que a gente trabalhou, então ficou bem bacana ali. Né? Então tinha o item de mesa posta, estava muito lindo. E ficou muito bonito, mas tipo, o que era chique antes mudou muito, né? Então hoje já não é mais. Então, que está muito em alta o minimalismo, né? Essa parte mais do modernismo, da parte moderna do evento. Então, o contemporâneo. Então, isso me chamou, gostei bastante disso por conta dessa história, né? Por conta disso, né? Dessa parte criativa, por conta desse movimento que eu vi. Falei, nossa, legal isso. Olha que interessante. Falar do primeiro casamento, tá? O primeiro casamento no Brasil foi oficializado em 24 de janeiro de 1890, através do decreto número 181, assinado pelo então chefe de governo, Marechal Deodoro da Fonseca. Essa marca iniciou a regulamentação estatal do casamento, separando da esfera religiosa e da esfera civil, né? Então, que legal. Isso vai se... muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, né? Diga pra mim uma coisa.
Imagine que o padre ou o pastor passou mal na hora da cerimônia. Já aconteceu isso? O que fazer? Não, graças a Deus não. O padre nem o pastor não passou mal, mas o noivo sim. O noivo sim, o noivo já passou mal. E né? aí, o que fazer? Nossa, esse noivo a gente lembra, o nome deles, inclusive eu sei até hoje, porque eles são meus amigos, a gente já foi tomar café na casa deles e tal. Esse é bem bacana, né? Tem casais que você se aproxima, você fica amigo. Amigos pra depois da vida. Sim, e ele, o Bruno, o nome dele, Aline e Bruno. E ele é moreno, e ele já tinha falado, Tânia, eu sou muito ansioso, né? Eu passo mal, não sei o quê. Eu falei, não, então começa a tomar uma maracujina, um passiflora, alguma coisa assim. Vai tomando durante a semana, para não chegar no dia você tá tão nervoso. No final das contas, ele não fez nada disso. Quando chegou lá, começou a chover, era igreja. Começou a chover, e daí todos os convidados... Ele estava de boa, assim, mas de repente todos os convidados entraram para a igreja e todo mundo vinha falar com ele. E daí ele foi ficando nervoso, e de moreno que ele estava verde já. Meu Deus. E daí ele espirrava álcool, assim, na cara, na mão, e cheirava e tal. Eu falei pro Marquinhos, pelo amor de Deus, tira ele daqui, né? Aí o Marquinhos tirou ele, levou ele lá para uma salinha. Mas a gente levou água para ele, levou... No altar a gente levava uma taça, a gente não levou nem na garrafinha de plástico, levou uma taça para ele tomar água, para ele conseguir aguentar a entrada da Aline, né? E daí, na hora que ele viu a Aline entrar e a Aline viu que ele não estava bem lá na frente, tem uma foto muito engraçada que ela tá assim, ó, puxando a mãe dela e carregando a mãe dela indo pra ir rápido. Ela foi muito rápido. Ela falou assim, Tânia, a hora que eu vi que o Bruno não estava bem, eu falei, vamos logo. Antes que ele diga assim. Ou desmaie, né? Porque o nosso receio era desmaiar. Eu também tive uma noiva que já desmaiou também. Meu Deus, e daí? Noiva que já desmaiou. Eu não, nessa época, foi aqui há uns 2 anos atrás, eu acho, já não estava mais fazendo cerimonial. E a gente tinha montado a decoração, entregue a decoração, saímos. E durante a cerimônia, é um casamento de manhã, tipo 11 horas da manhã, e ela acordou às 5 da manhã. E ela não comeu nada. E daí, durante a cerimônia, ela só olhou pro noivo e falou, não estou passando bem, e desmaiou. Meu Deus. Aí deixaram ela deitada em cima do tapete ali, no altar que a gente tinha montado, ela ficou ali até ela voltar, e ela demorou um pouquinho. Foi a vida, né, cara? Que coisa. Eu falei, graças a Deus que eu não estava lá fazendo cerimonial, porque daí... né? Mas, então, é história que não acaba mais, né? Essa história foi bem... foi triste, mas ao mesmo tempo, tipo, aí a gente fala... para as noivas, comam, né? Comam antes, precisa estar alimentada para não desmaiar, porque é muita emoção, né? A gente vê que o noivo desmaia, imagina a noiva que fica ali horas e horas na produção. Preocupada com preparação. Nem come direito. Sim, então a gente sempre fala, coma um pouquinho, se alimenta, para você chegar lá de boa, né? Tá bem de boa, porque é um momento que passa muito rápido. Às vezes os noivos ficam ali planejando, tem noivos que planejam 2 anos, 1 ano e meio, um casamento. Né? Aí para acabar é tipo em 8 horas, 8 horas de festa, 8 horas de evento. Então precisa estar tudo certinho, precisa estar bem para você poder curtir o seu momento, né? Que legal, quando fala de sonhos, né? E esse é um momento, acho, que é um grande diferencial na vida de um casal, né? Essa preparação, essa escolha do lugar. A gente tava falando de homem, né? Mas para mulheres que é mais intenso. Na maioria das vezes, né? É muito esperado esse momento. Então, essa referência, né, dos pais que trazem isso, então se transforma num sonho. E é uma responsabilidade muito grande para quem está cuidando desse sonho. Sim. Né? Então, estar à frente desse projeto para você é um desafio muito grande. Te traz uma realização incrível após a conclusão do casamento, ou, por exemplo, quando você faz a decoração, nem precisa falar, ficou fantástico, vai. Ou como que é essa sensação, assim, tipo, depois que passa, depois que os noivos terminam o casamento, fala contigo, ou, por exemplo, quando tu termina a decoração, tu fala, já ficou maravilhoso.
Quando eles falam, né? Ou quando você olha para eles e eles estão com um sorrisinho ali, tipo, cara, foi isso, né? Tipo, deu certo, entreguei o que eles imaginaram, né? Depois me mandam um feedback, ou na hora mesmo fala, ou quando a gente vai na desmontagem já. Mas daí na desmontagem a gente não considera muito, porque às vezes eles já estão bem alegrinhos, então a gente prefere depois ou antes, né? Então, é recompensador, assim, tipo, eu falo, valeu a pena, né? Todo o corre do dia. Tem eventos que você tem 2 horas para montar, né? Dependendo do local que você faz, né? Agora, esses dias atrás, a gente fez um casamento é uma noiva que é muito especial para mim. A gente ficou amiga e ela já tinha casado no civil o ano passado. E ela falava para mim, eu não me vejo ainda como esposa. Eu me vejo como noiva ainda. Né? Ela só vai cair a ficha a hora que eu colocar o vestido e casar. Daí era um sarro. Ela falava, Tânia, eu não me vejo. Eu falava, ô senhora, brincando com ela, né? Falava o sobrenome. E daí ela, não me vejo ainda. Eu só vou me ver a hora que eu estiver de noiva. E é exatamente isso. Né? Então, a hora que você olha para eles e vê aquele sorriso de satisfação, de felicidade, de olhar para tal arranjo, de olhar para a decoração, de olhar para a mesa de doces, para olhar o ambiente todo, e você vê na cara deles, ali no rostinho deles, a felicidade, não tem preço. Não é? Valeu a pena, né? Valeu a pena, vale a pena. Eu me sinto realizada quando eu vejo isso acontecendo. Não é? Às vezes tem umas coisas que eu falo, poxa, podia ter melhorado isso, porque eu também sou um pouco crítica comigo mesmo. Eu acho que é natural, né? Aí eu falo, não, podia ter mudado isso, ou se eu tivesse mais tempo, tinha feito diferente isso aqui. Enfim, mas essa realização deles também me completa, né? Hoje, tu se sente realizada, né, no seu projeto. Quais os próximos passos, planos futuros, ampliar a empresa, atender outros estados? O que você tem em mente? Cursos. Né? Cursos, a gente vai começar especializações. a gente vai começar com curso. Ministrar ou? Ministrar cursos. Legal, a gente vai fazer um legal. curso online e um curso presencial também. Que legal. Né? Para pôr a mão na massa mesmo, de montagem de arranjos, Duplicar técnicas pessoas de para fazer o arranjos. mesmo que você. Isso, porque assim, o mercado de eventos ele é um mercado muito amplo, mas o mercado de florista, por exemplo, quem faz os arranjos, o mercado ele está bem segmentado, muito pouco, né? Então, e bem fechado. E são floristas de muito tempo também, tem floristas novos, mas as pessoas também não estão querendo, porque é puxada a carga horária. É trabalhoso, né? Trabalhoso. E faz um tempo já que eu sempre recebo mensagens, você me dá curso e tal. Então, a gente está formulando um curso para começar a treinar pessoas para desenvolver, porque ser florista dá um bom dinheiro. Né? Dá um florista que trabalha aí 6 horas, 8 horas, tira em média R$650. Florista bom. No dia. Né? Na diária. Tem florista que não pega menos do que 3 diárias. Então, tipo, só fecha se for 3 diárias. Ou só fecha se for 2 diárias. Olha que legal. Né? Trabalha muito, mas ganha-se bem. Tem um bom rendimento. Que legal essa estratégia de vocês de crescimento, né? De desenvolvimento. Deixa eu te passar um dado. Assim, ó, eu acho muito legal esse tema. Aí você fica à vontade para dizer como é que está sendo esse comportamento. Mas no Brasil, teve um crescimento entre 2013 e 2021. Teve quase 60 mil casamentos LGBTs. Como é que hoje é a tua empresa em relação aos casamentos LGBTs? Então, a gente nunca fez nenhum ainda. Sério? A gente nunca fez nenhum, não porque não quiséssemos, mas não apareceu o casal. Porque o que acontece? O que eu vejo, né? Eles vão para aquela empresa que já fez. Entendeu? Então, já está segmentado. Já está segmentado. Então, eu sei que aquela empresa vai fazer, já fez, já tem uma experiência, então eles vão nessa... Até por conta da temática, né? Puxa muito para a temática ali do arco-íris e tal. Faz sentido, né? Então... Mas isso é fácil de resolver também, né? Sim, exato. Estou esperando o casal. Não por falta de oportunidade. Não por falta de oportunidade, só estou esperando o casal aparecer. Né? Então, eles vão muito para esse lado. Tipo, eles já tem experiência ou indicação, né? Fulano de tal fez o meu casamento, eu gostei. Que é assim que funciona com o casal tradicional, né? Eu gostei da empresa, indica, eles vêm atrás e é assim. Mas é um mercado que está crescendo muito. Muito. Então... E eles investem bastante, investem bem nos casamentos. Então, isso é bem legal. Só estou esperando o casal. Olha, um recado, né, Tony? Isso aí, LGBT, vamos lá, fazer casamento
A Tânia Marcelino. É isso aí. Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast da Conexo e falando de um tema incrível, falando de sonhos, falando de algo que é transformador na vida das pessoas. E tem algo que eu vi no seu Instagram que eu vou replicar aqui, que é uma informação sua. Só deixa eu carregar aqui. Que a internet tem hora que briga com a gente, né? Como que nós... desculpa. Você tá... Consegui aqui. A mensagem da Tânia, tá? Não se contentem em ser apenas mais uma. O mundo precisa do seu brilho. Seja extraordinária, porque o comum nunca fez história. Olha aí. Verdade. Você pode ver pelo meu cabelo, né? Você não vê comum, né? Hoje em dia tem mais, né? Mas não é nada comum. Eu falo que do normal, do comum, tá todo mundo igual. Então a gente precisa ser diferente, precisa se destacar, né? E não precisa passar por cima de ninguém, na verdade. Você vai encontrar teu público, você vai encontrar quem gosta do teu trabalho. Até vim conversando com o Marquinhos isso no meio do caminho agora, que às vezes você perde a oportunidade por você esperar que tal pessoa ou tal empresa te chame para fazer alguma coisa. Mas tem aquela outra empresa que está ali, tem aquela outra pessoa que quer o teu trabalho. Né? Tem aquele outro casal que quer o teu trabalho e às vezes você está mirando lá, mas você não enxergou aqui. Aí você perde a oportunidade. Né? Então a gente precisa enxergar as oportunidades que a vida te dá e você precisa mostrar quem você é. Né? Falando nisso, o coração aberto, né? Sim. Falando nisso, eu gostaria que você deixasse então uma mensagem agora. Ele não queria perguntar? Você ia perguntar alguma coisa? Irmão? Faltou algum aí? Não, acho que tudo certo. Não tem mais nada? Certeza? Não, ele vai me chamar para fazer o casamento dele. Renovação de votos, eu faço também. Eu estava pensando... Não era... Eu queria perguntar como a gente te encontra. Isso, exatamente. Eu ia, mas estava na sequência aqui, mas muito bem observado. Onde como contratar, Tânia? Quero contratar teu caso, tua decoração hoje. Onde te encontrar? Dá para me encontrar em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Pinterest. No meu Instagram tem ali um link onde vai direto para o número da empresa, onde você vai conversar comigo ou com a minha secretária ali. Tânia Design, ou entra em contato por Instagram mesmo, né? @Tânia Design Eventos. Tânia.designer.eventos vai encontrar contigo lá, vai falar, vai fazer uma cotação, vai fazer uma visita na sua empresa, falar do seu sonho. Orçamentos personalizados, a gente não trabalha com pacote, então a gente precisa entender o gosto, o desejo do casal para daí montar um orçamento para ele. Uma programação de pagamento, a pessoa pode se programar, né? Sim. Muito legal. Então vamos lá, queria que você deixasse uma mensagem agora para o nosso público que está assistindo a gente. O que tiver no seu coração, um recado, abraço, fica à vontade, essa câmera é sua. Eu falo assim, para você acreditar no seu sonho, acreditar em você. Né? Se você acredita em você, vai em frente, mete a cara, sem medo, sem preguiça, e faz que as coisas vão acontecer. De repente, não no tempo que você imagina. Esse dia eu estava ouvindo um podcast falando sobre legado, né? Que às vezes a gente quer deixar um legado, o nosso legado aqui na Terra, e muitas vezes a gente vai começar esse legado, mas a gente não vai conseguir finalizar. Mas a gente vai deixar esse legado com uma outra pessoa, que ela vai conseguir finalizar. Então, tenha coragem, vai e faça. Faça o seu melhor que vai dar certo. Muito bacana, muito legal. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Por se disponibilizar em vir depois de um dia de trabalho. A gente sabe, né, que a demanda é bastante trabalho, é cansativo, mas você está aqui entregando conteúdo incrível pra gente, um aprendizado pra gente do outro lado aqui, Sim. né, se conectar com a tua história, saber, né, como que começa todo esse projeto. Então, muito obrigado pela paciência com a gente, por estar aqui. Imagina, eu até gostaria de comentar uma coisa que as pessoas olham muitas vezes para nós que trabalham com eventos, eles falam assim: mas você só trabalha com decoração? Mas né? Você só trabalha no final de semana? Mas você só trabalha no final de semana? Não, né? Nosso trabalho, ele é um trabalho quase 24 horas. Então, começa na segunda e termina na segunda. Lógico, a gente consegue trabalhar com a nossa agenda. O dia que não quer trabalhar, tira folga, enfim. Mas é um trabalho... É raro isso. Sim. Antes eu até me condenava, ficava, nossa, mas eu estou descansando, nossa, não estou fazendo um casamento, né? Tinha que estar lá fazendo. Não, agora a gente aprendi a aproveitar a vida também, né? Sim. Mas a gente trabalha bastante mesmo, graças a Deus por isso, e
É isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e espero voltar outras vezes, que eu gostei da brincadeira. É isso aí, o convite já está feito, né? Falamos muito, mas tem muita coisa para tratar ainda. Quando quiser trazer também, fazer um podcast, trazer uma noiva aqui para falar da experiência que foi o casamento também, o nosso podcast fica aberto. Seria muito legal, você, né? falar, né? Se conectar com essas... Eu deixei já esse gancho, né? Caso você tenha essa possibilidade, uma noiva que vai casar ou que já casou, que fez o casamento contigo, falar de cliente para quem prestou serviço, né? Para no seu caso, que construiu aquele sonho. Então, a gente deixa aberto. Tem muitas ideias que a gente pode trabalhar juntos. E foi um prazer recebê-la aqui. Vai ser o dia da noiva. É isso aí. Mano, contigo. Maravilha. Pessoal, olha só. É muito bacana todas essas histórias que aqui é composta nessa mesa. E eu só tenho a agradecer a Tânia por vir compartilhar tudo isso com a gente, né? E saber o quanto ela faz a diferença na vida de muitas pessoas. Há 15 anos no mercado já fazendo isso. Então isso é extraordinário. E eu falo assim para você que tem um sonho, que quer realizar o casamento, oficializar. Gente, olha que oportunidade incrível. Com um profissional em alta performance, trazendo uma experiência tão completa no mercado, e você pode realizar isso. Até porque tem um ditado que diz assim, uma frase que diz assim, ó: a vida é feita de cores. Escolha a sua. E para você escolher a sua, você precisa contar com um profissional igual a Tânia e toda a sua equipe para realizar esse desejo. Ah, já está um tempo junto. Bora casar, bora oficializar, bora trazer uma decoração incrível. É isso aí. E tá aqui a profissional que pode fazer isso aí para vocês. Beleza, Obrigada. pessoal? Obrigada. Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast. Pra gente é muito gratificante receber profissionais aqui falando de todos os temas, falando de empreendedorismo e aumentando essa oportunidade, trazer esse foco para o empreendedor, essa oportunidade do empreendedor entregar. Então, como o objetivo da Conexo é conectar pessoas, eu gostaria de agradecer imensamente a Cris pela oportunidade de fazer essa conexão com empreendedoras, trazer essa oportunidade para as pessoas falarem do seu trabalho, que é o nosso propósito hoje da Conexo, é fazer a conexão de pessoas, é levar conteúdos para mais e mais pessoas, conteúdos de qualidade, que você consiga se conectar com a gente também. Para você que se conectou com a gente agora nesse podcast, que estamos falando de sonhos, falando de realização, falando de casamentos, já siga a Conexo nas redes sociais, ativa o sininho para receber os nossos vídeos semanais que a gente tem de conteúdos incríveis aqui, falando de empreendedorismo, falando de negócio, desenvolvimento pessoal e muitas outras, comunicação, muitas outras coisas que temos aqui. E também siga a Conexo no Instagram, Conexo_empresarial, e acompanhe o nosso trabalho, envie para os amigos e chame todo mundo para vir participar com a gente. E se quiser ganhar o desconto da Tânia, um atendimento personalizado, fala que você assistiu ela aqui na Conexo e realiza o maior casamento de toda a história. Assim, Tânia? Exato, concordo. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Obrigada.